Bom, quando a gente pensou na ideia do programa, a gente começou com o que a gente vai mostrar agora. Sabe aquela história do entendeu ou quer que eu desenhe? Tem um cara que resolveu literalmente desenhar tudo que a gente está discutindo aqui. É o australiano Toby Morris, um ilustrador. Ele criou uma história em quadrinhos que questiona justamente o que é mérito. O título é On a Plate. Em português significa algo como de bandeja. Ele mostra duas realidades bem diferentes. A do Richard, que é um garoto que nasceu numa família com boas condições financeiras, e da Paula, uma menina que foi criada numa família pobre. O portal Catavento traduziu esse quadrinho, a nossa produção preparou um vídeo especial para mostrar para vocês. Olha só. Esse é Richard. Seus pais têm uma vida ok. E essa é a Paula. Seus pais, nem tanto. A casa de Richard é confortável e seca, suas estantes cheias de livros e sua geladeira cheia de comida. A casa de Paula é cheia de gente e não muito além disso. É úmida, barulhenta e ela vive ficando doente. Os pais de Richard farão qualquer coisa pelo garoto deles. Boa, garoto! Gênio! Assim como os da Paula. Por isso eles trabalham 2 expedientes. Richard frequenta uma boa escola. Boa estrutura, bons colegas, os professores gostam do que fazem. Na escola da Paula, as salas estão abarrotadas, não há investimentos suficientes e os professores estão fadigados e estressados. Cara, eu preciso de um emprego novo. Então talvez a gente entenda por que as expectativas para Richard 7,5. Precisamos de um professor particular para você. sejam um pouco diferentes daquelas para Paula. 7? Ei, nada mal. E durante todos os anos, essas pequenas diferenças começam a acumular, a se transformar em algo maior. Eu tenho amigos que trabalham lá. Vou dar uma palavrinha. Você vai conseguir esse estágio. Valeu, pai! Pai, você tá doente. Você deveria estar terminando seus estudos, não tomando conta de mim. E porque cada pequena diferença passa despercebida, Sim, o empréstimo foi aprovado. Parabéns! Olha, a gente simplesmente não tem como lhe ajudar. Já tentou uma empresa de financiamento? então talvez Richard comece a acreditar que ele merece estar no topo, que é tudo fruto do trabalho dele. Ah, você é o garoto do Roger, não? Ouvi coisas boas de você. Vou ficar de olho. E talvez Paula comece a se acomodar, a saber reconhecer seu lugar, entre aspas. Ok, você conseguiu a vaga, mas eu tô lhe vigiando, hein? Qual o segredo para o seu sucesso? Com licença. Mas eu espero que não. É menos choro e mais trabalho. É como digo, estou cansado das pessoas pedindo por ajuda. Ninguém nunca me entregou nada de bandeja. Eu realmente espero que não. Muita coisa pra gente falar sobre esse quadrinho feito pelo australiano Toby Morris, um ilustrador on a plate, que significa algo como de bandeja. A ideia do programa, inclusive, surgiu disso, nossa querida editora-chefe que viu essa tirinha. Eu destaco a parte do discurso do Richard. Ele diz: menos choro, mais trabalho, tô cansado das pessoas pedindo ajuda, ninguém nunca me entregou nada de bandeja. É importante deixar claro que no caso do Richard não tem nada de errado ele conquistar o que ele conquistou ali, na situação que ele cresceu. Mas traz muita provocação essa tirinha também, né, Karnal? Traz, eu sei também que a Gabriela já está inquieta para fazer. É uma tirinha que toca o dedo numa questão da desigualdade social, ainda mais grave no Brasil do que na Austrália. Sim. Ainda mais grave, aqui tingida por questões raciais ainda mais dramáticas, tudo isso é verdade. A tirinha é também um manifesto político, é um ponto de vista político, ou seja, tudo que o Richard conseguiu só pode ter sido por ter nascido, o que não explica que todos os ricos se tornem cada vez mais ricos, porque alguns ricos vão à falência, outros não conseguem, outros se empobrecem e outros vão muito adiante. E vários milionários têm origem mais humilde do que a própria Paula. Vários, é Paula o nome da menina, Isso, né, é. Paulo? Vários milionários ainda tem. Agora, vem um debate muito bom. Há questões ainda mais graves. Se na gravidez da mãe da Paula ela não comeu proteínas, o desenvolvimento cerebral da Paula está afetado para sempre. Para sempre. Então, não importa que eu coloque a Paula na escola, dê uma bolsa para ela, meritocrática, porque ela é muito esforçada, ela não vai conseguir, às vezes, a mesma capacidade. Então, há condições que o Thomas Piketty, de esquerda, economista francês, diz, esse Capital do século XXI, dos livros que o lançou no mundo, que o capitalismo se tornou patrimonial.
Ou seja, não é mais por mérito. Eu recebo um dinheiro que está se autogerando. É um capitalismo patrimonial, não é mais do self-made man. Não é o capitalismo do século XIX, não é o capitalismo de pequenos empreendedores. É o capitalismo em que meu pai tem uma quantidade de investimentos que, se eu for idiota a vida inteira, ainda assim eu não consigo dilapidar. Então ele é um crítico e estaria ao lado do autor desses quadrinhos. Mas qual é o papel do esforço em tudo isso? Afinal, se todas as pessoas brancas bem-nascidas estão destinadas a ficarem milionárias, então por que é só a condição social ou é o esforço? Essa é uma questão muito interessante, mas eu sei que a Gabriela já vai pular nessa ideia. E eu vou pegar justamente o que você falou sobre a ideia do Piketty, que é essa... A gente parou de ter um valor ou um critério de meritocracia, um critério meritocrático para ter o critério patrimonial. E é o inverso do que muitas correntes mais à direita vão defender. Não, a gente precisa premiar o esforço individual. Mas eu estou voltando quase que para uma sociedade aristocrática. Então, o nascimento, dependendo se eu nasço numa família que tem uma condição para me manter bem durante muitos anos, ainda que eu não faça nada, eu já ocuparei um lugar de destaque na sociedade. E aí, em vez de eu, ao premiar o esforço individual, conseguir incentivar a busca por eficiência e aprimoramento, eu, na verdade, tenho uma sociedade que não incentiva mais. Porque a argumentação é justamente, eu preciso de algum valor, de premiar o esforço, para que as pessoas não se acomodem. Esse é o discurso que a gente ouve. Ora, mas se eu nascer numa família rica garante que eu tenha sucesso, ou pelo menos uma vida confortável, ainda que eu não faça nada, eu não tenho mais o incentivo que a meritocracia garantiria. Por isso é que eu preciso pensar numa sociedade que garanta uma boa alimentação para as grávidas, por exemplo, que a gente tenha um ponto de partida menos desigual e, portanto, opções ali mais parecidas para as pessoas, mas mesmo nessa sociedade em que a gente consiga garantir, e aqui eu retorno ao Sandel, um ponto de partida mais equivalente entre os indivíduos, a gente continua tendo um elemento contingência. Contingência a partir daquilo que é a capacidade, a habilidade valorizada naquele momento. Contingência a partir de dinâmicas da vida que a gente não controla. Então, será que faz diferença para uma criança ter ficado órfã muito cedo? Como que a gente controla ainda? Não, vamos direcionar a política de Estado para garantir uma condição, um ponto de partida mais equivalente. Sigo sem conseguir controlar tudo. Uhum. Então, a gente precisa entender isso até para que a gente não caia na cilada de achar que uma pessoa que nasce com alguns privilégios e uma condição melhor não possa evoluir a partir daí, porque senão a gente acirra o ressentimento. O Richard, esqueci já. É o Richard e a Paula. O Richard, ele pode ter recebido tudo e poderia ter jogado tudo no lixo. A gente conhece quantas pessoas acomodadas e quantas pessoas que construíram a partir do lugar de privilégio e construíram de uma maneira que, inclusive, conseguiu trazer outras pessoas para partilhar do fruto daquela construção. A gente também não pode achar que, ao garantir uma condição mais equivalente para todo mundo, a gente consiga anular tudo aquilo que é natural de contingência. O que a gente precisa é saber que quando a gente vence, nem tudo é responsabilidade nossa, nem tudo é mérito nosso, e também quando a gente perde, nem tudo é falta nossa. E assim... Gabriela, eu dei aula para muita gente de elite, para quem eu tive que dizer, alunos com famílias muito bem situadas na pirâmide social, com viagens, bibliotecas, e não faziam nada. Você tem um brilhante futuro pelas costas. Era comum da pessoa. E para a gente não cometer aquela generalização que virou uma piada na internet. Inglês, imigrante, vai para os Estados Unidos com a esposa grávida, sem o apoio da família, e consegue emprego no Vale do Silício, Príncipe Harry. Chegou lá, sem nada, uma mão na frente e outra atrás. Não tinha contatos no Vale do Silício, a família contra ele já é um executivo. Que mérito! É mérito. É uma boa piada para a gente pensar que a meritocracia pura é um absurdo, e num país com as desigualdades que nós temos, que não é a Finlândia, onde tem escola pública de qualidade para todo mundo, a nossa meritocracia é um discurso que tem que ser muito problematizado no Brasil em particular. Karnal, indo mais para uma perspectiva filosófica até, a meritocracia pode ser uma tentativa dos seres humanos que se desesperam com a falta de controle, de tornar o mundo um lugar controlável. Porque se eu digo que tudo que eu construo
é fruto do meu próprio esforço, ou se eu digo que todas as pessoas que não conseguiram construir em virtude de uma organização social que tem um problema, e eu jogo fora dessa equação a contingência, aquilo que é elemento sorte, aquilo que é o incontrolável, eu tenho algum controle sobre o mundo. E aí, talvez a gente já falou muito sobre a gente não controlar nada aqui no programa. Talvez a consciência do incontrolável, a consciência da inevitabilidade da contingência é que nos faça ser mais generosos e mais humildes.